Bom, legal. Está gravando. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela participação em mais um painel da NAD. Estamos aqui com a Andressa, nossa coordenadora do evento de hoje. Vai conduzir e moderar um bate-papo aí com o Rogério e com o Lucas, grandes especialistas de cibersegurança. E com certeza quem estiver presente aqui hoje vai contemplar aí, vai conseguir aprender muita coisa bacana. Então aproveite que esse é um momento único aí, profissionais que se dedicam aí para passar um conhecimento para a gente. E estamos aqui para aprender e discutir boas práticas, principalmente para esses novos projetos que estão por vir aí para todos nós. Andressa, a condução é sua, fique à vontade, precisando, estamos aí, tá bom? Obrigada, Ricardo. Boa noite a todos. Hoje a gente vai apresentar um painel sobre as tendências da segurança cibernética. Vou começar pelo Rogério, que é nosso coordenador de projetos aí do Comitê de Cyber da ANAD, nosso colega de alguns trabalhos. Rogério, pode se apresentar, por favor. Boa noite a todos, primeiramente. Eu sou coordenador de projetos da ANAD, como a Andressa disse. A gente já tem alguns projetos em andamento e já fica o meu convite caso queiram participar de algum projeto. Sou gerente de projetos e de PO no escritório de advocacia, especializado em propriedade intelectual, trabalha com marcas e patentes. Sou graduado em análise de sistemas, tenho MBA em gestão de tecnologia e estou fazendo uma pós em cibersegurança, que é o nosso assunto de hoje. Já estou há mais de 25 anos nessa profissão, apesar de ter 25 anos de idade, né? Já tenho 25 anos na profissão. Tenho alguma experiência aí nessa área. Bacana. Lucas é nosso palestrante convidado, junto com o Rogério na noite de hoje. Obrigada pelo aceite do convite. A palavra é sua, pode se apresentar, fique à vontade. Muito obrigado, Andressa. Obrigado, Rogério. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco da nossa experiência com vocês. Tenho certeza que vai ser uma noite ímpar para todos nós aí, podermos discutir alguns pontos de relevância que tem sido bastante abordado aí, dado o nosso contexto atual de mercado, de economia. Então, de uma maneira bem rápida, meu nome é Lucas Marques, eu sou o CEO, sócio fundador da Next4IT. Tá? A Next4IT é uma consultoria de cibersegurança. Nós temos diversos clientes aí em diversos segmentos, desde o mercado de saúde, automobilístico, a própria parte de mercado jurídico também. Nós atendemos grandes escritórios jurídicos também aqui em São Paulo, tá? Tanto na parte de infraestrutura, nuvem e cibersegurança. Então, já agradeço de antemão, até se houver alguns dos nossos clientes aí no evento, e obrigado mais uma vez pela oportunidade, tá? Imagina, obrigada, a gente que agradece a participação. Só gostaria de avisar que o evento será gravado, depois quem quiser acessar pode acessar através do site da ANAD, na aba de painéis com especialistas. Eu peço que deixem seus microfones fechados. Os palestrantes farão o painel e, ao final, abrirão para perguntas ou dúvidas. Vocês podem mandar pelo chat. Caso não seja respondido no decorrer da apresentação, ao final, os palestrantes vão abrir para vocês tirarem suas dúvidas e fazerem suas observações, caso queiram. Rogério e Lucas, a palavra é de vocês. Bom evento. Obrigado. Vamos lá, Lucas. Boa sorte aí para a gente. Muito bom. Então vamos para o slide aqui que vai nos pautar esse bate-papo. Tá? E até para fazer um evento mais leve, um bate-papo realmente com vocês. Tá? A ideia é fazer uma interação. Obviamente as perguntas nós vamos deixar para o final, mas eu e o Rogério nós vamos discutindo alguns pontos. Fiquem à vontade de comentar no chat, dar a opinião de vocês. Como dito, a ideia é realmente que haja uma troca de informação com todo o time que está participando aqui.
Tá? E no tema de hoje, nós temos alguns pontos bem importantes aí, que são as tendências para os times de cibersegurança, né? Especialmente aqueles times que muitas das vezes estão montando um conjunto de skill, montando suas equipes, definindo quais são as competências necessárias, quais produtos, quais são os principais desafios que nós vamos estar enfrentando daqui para frente. Então, esse vai ser um painel direcionado para vocês. Tá? E dentro desse painel nós vamos compartilhar um pouco da nossa experiência, o que tem sido de maior valia frente aos desafios que nós estamos enfrentando como organização, como seres humanos, e até mesmo com o nosso contexto atual. Nós estamos vivendo aí um cenário muito diferente, pelo menos diferente para mim, imagino que para você também, né, Rogério? Nós não passamos por nenhuma outra crise dessa, né? Então, acaba sendo algo bem diferente e, com certeza, é uma experiência única, né? Impactou muito, principalmente na cibersegurança, né? Porque a gente teve que descobrir algumas tecnologias, alguns modos de disponibilizar para os usuários acessos que antes era feito presencialmente no escritório e agora é distribuído pelo mundo, né? Então, isso que aconteceu impactou realmente no nosso dia a dia. Fantástico. Tanto é que é o nosso item número 1, né? O trabalho híbrido e seus desafios, e continua, né? Porque nós sabemos aí que algumas das organizações já estão retomando o seu trabalho presencial, mas nós temos uma mudança de comportamento até mesmo dos profissionais. Muitos dos profissionais gostaram desse modelo híbrido e querem continuar com esse trabalho. Então, é um dos pontos que nós vamos discutir, o que isso traz de desafio para nós, dos times de cibersegurança. E como desafio, nós temos aqui algumas provocações para vocês. Tá? Então, a ideia é que realmente seja um bate-papo orientado a provocações. E quais são essas provocações? Eu costumo dizer com bastante frequência, principalmente para o meu time, que se há algo que nos deixa desconfortável, nós deveríamos pegar a caneta e o papel de imediato e tomar nota, porque se nos deixa desconfortável, possivelmente isso vai nos trazer algum problema e requer que nós tenhamos alguma medida de nos preparar para essas situações, tá? Então, aqui a ideia é realmente trazer algumas perguntas que vai direto ao cerne da questão, que muitas das vezes vai acabar incomodando. Não queremos que vocês respondam elas no ar, mas nós queremos que vocês realmente as processem, pensem se isso faz sentido para vocês, no dia a dia de vocês, nas organizações de vocês, e tenham isso em mente, de que essas perguntas que incomodam são perguntas que realmente devem ser processadas, devem ser maturadas a fim de que elas passem a não incomodar mais ou incomodar menos pelo fato de nós termos um domínio maior frente a essas questões, tá? E eu gosto muito dessas duas frases aqui que nós estamos compartilhando, né? Que pessoas inteligentes têm as respostas certas, mas pessoas brilhantes têm as perguntas corretas. Então, nós, como time de cibersegurança, como profissionais, nós temos que desenvolver o skill de fazer perguntas. Tá? Então, quais perguntas nós queremos colocar para o executivo, para os nossos coworkers, né, os nossos colegas de trabalho, para os nossos prestadores de serviços, a fim de trazer respostas ou trazer clarezas que vá nos ajudar no desempenho dessas atividades. Tá? Então, já dando início à questão do trabalho híbrido, tá? Qual que tem sido o maior desafio hoje dos times de cibersegurança? Nós temos uma grande quantidade de ativos para gerenciar. E isso já era uma realidade quando nós tínhamos os ativos dentro da organização. Então, tinha computadores, recursos, seres humanos, informação. Então, tudo que existe dentro de uma organização acaba sendo um ativo da organização. E para um gestor de TI, para o gestor que está atento com relação aos indicadores, aos níveis de proteção que ele tem que entregar, aos SLAs, isso é muito importante. Não se mensura ou não se gerencia o que você não conhece. Então, conhecer dos seus ativos tem uma importância fundamental para qualquer programa de cibersegurança ou programa de ciberresiliência. Tá? Então, aqui já tem alguns ativos que nós temos que ter visibilidade, né? E esses ativos
são os computadores, quantos desses computadores têm um perfil móvel, são os smartphones, quais informações está saindo de dentro da sua organização, ou no nosso caso atual, onde está a informação, uma vez que você tem aí diversos ativos trabalhando de home office, tá? E muitas das vezes está consumindo informação que em alguns outros momentos históricos tinha um controle maior, um controle físico maior, tá? E hoje nós temos que lidar com esse contexto aí que é totalmente avesso ao que nós lidávamos há um tempo atrás. Tá? Então, aqui nós já começamos a ter algumas situações bastante importantes. E aqui eu já começo a colocar algumas perguntas, né? E dentre essas perguntas estão: com qual frequência os seus usuários, os seus ativos que estão trabalhando de casa agora, clicam em e-mails falsos? Tá? Porque nós temos, hoje é sabido que grande parte das infecções que acontecem, elas acontecem por intermédio de engenharia social, por intermédio de phishings. Então, é muito importante que nós tenhamos esses indicadores. Tá? E dentro desse mesmo contexto, onde nós temos todo um time distribuído, saber identificar qual é o impacto de um clique e um e-mail malicioso, por exemplo. Parece algo simples, mas eu vou dar um exemplo muito real de que está acontecendo neste momento. Nós estamos acompanhando tantas notícias, vendo tantas notícias no noticiário a respeito de ataques cibernéticos, e a todo momento está acontecendo um novo incidente. Tá? Como esse incidente já se tornou um incidente público, eu já posso compartilhar também. Na semana passada, na quinta-feira, a Porto Seguro, ela teve um incidente muito crítico de cibersegurança, ao qual paralisou grande parte dos seus serviços. E não é novidade que nós estamos vendo isso em diversas outras empresas, grandes empresas, empresas que investem milhões de reais em programas de cibersegurança, e mesmo assim não é o suficiente. Tá? E nesse caso em específico, nós já tivemos algumas informações de que esse tipo de ataque, ele é oriundo de um phishing. Então, foi um phishing que acabou entrando contaminando a rede interna, que por sua vez explorou uma série de vulnerabilidades dentro de uma camada de servidores que eram virtualizados e que acabou explorando aí uma série de outros serviços, inclusive os serviços de backup. Então você imagina o cenário, traga isso para a sua realidade agora, tá? E imagine a sua capacidade de responder a um incidente desse nível. Tá? É muito importante que nós tenhamos antecedência ao que está claro que vai acontecer. Não é algo se vai acontecer, é algo vai acontecer em algum momento e nós temos que estar preparados. Tá? Então, isso daqui é um ponto importante. E por que é um ponto de extrema relevância? Porque se nós olharmos para esse sistema distribuído hoje, que nós temos dentro das empresas, nós temos um ponto de segurança que ele é vital. E qual que é esse ponto? São as pessoas. Então, não adianta os times de cibersegurança ou as empresas investirem milhares de dólares em ferramental se nós não temos um programa orientado às pessoas. As pessoas, elas têm um papel fundamental dentro de uma estratégia de cibersegurança. Então, eu vejo hoje grande parte das empresas que estão caminhando a passos largos para um programa de cyberresiliência, começar com investimento na camada de pessoas. Por quê? Pessoas bem capacitadas, elas fazem melhores escolhas. Pessoas com um nível de capacitação e de conhecimento em cibersegurança adequado à nossa realidade atual, elas implementam bons processos. Processos implementados atendendo aí níveis de regulamentações, requisitos mercadológicos, tendem a garantir um nível maior de segurança. Então, tudo está orientado a pessoas. E muitas das vezes, quando nós olhamos nos departamentos de tecnologia, nós enxergamos uma série de profissionais que muitas das vezes não tem ainda ou não desenvolveu o skill necessário para fazer uma análise de produtos a fim de ser muito assertivos, ser cirúrgicos nos investimentos que eles estão fazendo no dia a dia. Isso não é um ponto ruim, mas isso é uma constatação que ela é muito importante.
nós, como profissionais, nós temos que nos maturar o tempo todo, tá? Como profissionais de TI, cibersegurança, a fim de ser muito assertivo no nosso investimento. Porque uma vez que nós tomamos uma decisão, e essa decisão não foi a melhor, você não vai ter condições de voltar atrás, fazer um rollback e voltar para o executivo e conseguir um novo orçamento. Seu orçamento já foi gasto. Muitas das vezes você vai ter que planejar para 1, 2 ou 3 anos, quando é a próxima renovação de um ciclo de compra de software, por exemplo. Então, aqui eu sempre olho muito para esse contexto de pessoas. Tá? Lucas, só te Por cortando. favor, Rogério. O que eu vejo é que as empresas investem muito em equipamentos e soluções e esquecem de treinar as pessoas, principalmente colaboradores que estão fora fora da tecnologia, porque o pessoal de tecnologia já está pouco acostumado a reagir quando recebem e-mails falsos ou quando tem uma tentativa de ataque, mas as pessoas fora desse contexto não têm essa capacidade de entender um e-mail falso, por exemplo. É muito difícil você encontrar ou distinguir um e-mail verdadeiro de um e-mail falso quando o atacante é bem sucedido. A técnica de phishing é muito forte assim para um ataque. Eles, através da engenharia social, eles conseguem todas as informações da pessoa e enganam o receptor a ponto de achar que é verdadeiro o e-mail, né? Então ele consegue todas as informações de sua família, do seu chefe, da sua empresa, e mascara um domínio a ponto de você ler o e-mail e falar que é verdadeiro e clicar em todos os links que ele coloca no seu e-mail. Então, o treinamento dessas pessoas é muito importante no sentido de você bloquear e eliminar eliminar é quase impossível, mas diminuir muito, mitigar esse risco de um phishing invadir e contaminar sua rede. Excelente, Rogério. E tem um ponto bem interessante no que você acabou de comentar, que a grande parte dos programas de conscientização que é desenvolvido dentro das organizações, eles acreditam que um treinamento, 2 ou 3 treinamentos é o suficiente para que o usuário esteja preparado. Uhum. Mas não é. Por que não é? Porque o atacante, ele conhece muito bem de engenharia social. O atacante, ele sabe o momento que você está mais suscetível a clicar em um phishing. E não é no seu estado natural. Ele sabe que quando você está muito feliz ou muito triste, nos extremos, você, na maioria das vezes, você baixa toda a guarda para clicar em um phishing. Então, se alguém bateu no seu carro e você chega e pega o primeiro e-mail, você tem uma tendência absurda, comprovada, de clicar naquele e-mail. Uhum. Mesmo sendo um profissional de altíssimo gabarito. Tem um livro muito interessante do Kevin Mitnick, que ele fala muito sobre engenharia social. E ele mesmo se coloca como usuário. Ele fala, não é possível você estar preparado mentalmente a todo tempo a ponto de evitar um phishing muito bem feito. Tá? E isso é um ponto importante. Quer dizer que você não tem que preparar o seu time? Não. Quer dizer que você tem que preparar. Só que quer dizer também que você tem que mensurar quantos cliques o seu time está fazendo em e-mails fraudulentos, a fim de minimizar essa janela de oportunidade de um atacante. E tem um outro fato que é muito importante também. É inimaginável pensar que nós vamos dar 2, 3 treinamentos para um usuário de artes marciais e entrar no ringue e falar, poxa, está aqui o Anderson Silva, você já está qualificado, pode lutar com ele. Porque a realidade do cybercrime é exatamente essa. O cara que está atacando, ele tem anos de experiência, ele tem conhecimento sobre engenharia social que, na grande maioria das vezes, nós não estamos preparados para nos precaver. Então, é muito importante que nós tenhamos essa visibilidade. E por que a gente está focando justamente em engenharia social? Porque com o trabalho híbrido, as pessoas às vezes não usam o equipamento da empresa, usam o seu próprio equipamento. Então, é muito difícil para os times de segurança ter acesso
e gerenciar esses equipamentos que não fazem parte da empresa, né? Então, às vezes, as pessoas não têm antivírus instalado, está com a versão desatualizada do sistema operacional. Então, tudo isso são brechas, são vulnerabilidades que qualquer atacante consegue invadir e, e conseguir invadir a sua rede também, né? Então, é muito difícil esse gerenciamento para os times de tecnologia, né? Exatamente. E principalmente, em alguns pontos, é difícil para o time de tecnologia justificar o risco para o negócio. Porque como um time de tecnologia, uma empresa que tem realmente conhecimento dos riscos, ela deve evitar alguns dos riscos. E principalmente aqueles riscos que podem tirar ela do jogo. Mas a grande parte das empresas não tem essa capacidade de analisar o risco ou não tem ainda a visibilidade de que aquele risco ele é grande demais para ser corrido. Então, é muito importante, de novo, capacitar os times a ponto de que os próprios times internos entendam muito de risco. E nós temos que entender de risco como seres humanos. Tem uma frente muito grande que acontece no mercado global, que o pessoal chama a palavra F. Mas por que a palavra F, não a letra F? Porque a palavra F é chamada de free, né? Livre. Que muitas das vezes nós instalamos uma série de softwares gratuitos, e esses softwares gratuitos, como indivíduo que você instala no seu aparelho telefônico, ele, na grande maioria das vezes, ele está levando informação sua, se não na integridade das vezes, na sua totalidade. Por quê? O software gratuito, e houveram aí diversos casos conhecidos, por exemplo, aqueles aplicativos de lanterna. Um desses aplicativos, que foi um dos casos mais emblemáticos que aconteceu, o aplicativo, quando você instalava, ele pedia acesso a fotos, a câmera, o microfone, e aí você imagina, na grande maioria das vezes a pessoa dava acesso, porque ela queria usar o aplicativo. Só que na realidade o aplicativo não tem nenhuma funcionalidade que requer acesso a esse nível de acesso. E as pessoas dão acesso. Então, isso tem que partir de dentro. Então, aí tem mais algumas provocações, né? Você utiliza aplicativos gratuitos? Eu tenho certeza que sim. Você tem feito um trabalho, uma reanálise periódicas do risco que você aceitou versus o risco que você quer continuar aceitando, até mesmo nas empresas. O exemplo do home office. Foi-se todo mundo para home office, em algum momento foi aceito aquele risco, mas foi feita uma revisão daquele risco? Será que não daria para tomar uma série de outras ações a fim de minimizar o risco que foi patrocinado de início? Então, esse tipo de trabalho ele tem que ser constante. Tá? E um ponto importante, o valor da funcionalidade daquele aplicativo, daquele risco, ele é superior ao prejuízo que aquele risco pode te trazer? Então, essa análise de qual o benefício versus a funcionalidade do risco, tá? Ela é muito importante. Tá? O benefício da funcionalidade versus o risco, né? Então, aqui eu acho que tem alguns pontos de relevância. Tá? Dado eu acho que esse tema ele acaba sendo um pouco extenso, mas eu gostaria de passar para esse segundo tema, que é um tema bastante interessante também, tá? Que é a parte de gestão de vulnerabilidades, não é o suficiente, e entra aí algumas das frentes, que é a parte de inteligência artificial, que vem exatamente para corroborar conosco na parte de gestão, melhorias, maior conformidade. E aqui, Rogério, eu vejo que você pode nos ajudar, nos brindar aí com algumas informações bem relevantes aí de mercado, né? Sim, sim. Por que a gente escolheu a inteligência artificial? Porque ela é uma das principais tecnologias da atualidade, né? Ela pode modificar o funcionamento de organizações, ela consegue realizar atividades repetitivas, manuais, e também ela pode tomar decisões, né? Tanto na parte de cibersegurança quanto qualquer outro departamento da empresa. Ela pode ajudar em qualquer funcionalidade da empresa, né? Segundo o IDC, eu fiz uma pesquisa, até 2024 eles estimam que os investimentos passaram de 300 bilhões de dólares, somente
soluções de inteligência artificial. Por que isso? Com esse volume enorme de dinheiro, claro que os hackers ficaram alucinados para tentar invadir, para tentar usar essa tecnologia contra as empresas. Então, se eles usarem uma tecnologia de inteligência artificial, eles vão descobrir brechas mais rápidas, mais rapidamente, vão conseguir invadir rapidamente, vão conseguir mascarar o seu ataque, e isso para as empresas é um prejuízo enorme. Até eles descobrirem como foram invadidos, ou quais são as soluções, como restaurar o seu ambiente, já perderam milhões de dólares. Inclusive, a imagem da empresa pode ser afetada, né? E para quem não tem muito conhecimento, né, sobre inteligência artificial, vou dar uma introdução aqui. O que é inteligência artificial? Ela é um agrupamento de várias tecnologias que conseguem simular o raciocínio e a percepção de ambiente e análises para tomada de decisão. Então, ela simula o ser humano aprendendo com as tecnologias e com scripts que são informados para elas, né? Quais tecnologias estão envolvidas nisso? Então, temos a robótica, temos machine learning, temos deep learning, temos reconhecimento de voz e visão. Tudo isso é para trazer a solução mais perto de um pensamento do ser humano, né? Principalmente machine learning. Então, ela vai aprendendo conforme o uso, conforme os dados que são imputados nos sistemas, e vai cada vez mais acertando as suas tomadas de decisões. Isso a gente pode ver em chatbots, por exemplo, de bancos, de empresas que conseguem resolver a maioria dos seus problemas virtualmente, né, através de robôs, tá? Então, por que isso aqui é importante? Porque as vulnerabilidades e as brechas podem ser atacadas por pessoas mal intencionadas, né? Agora, vocês imaginem assim, um carro autônomo sendo controlado por um hacker. O que pode acontecer? Ele pode atropelar alguém, ele pode jogar o carro no precipício, pode bater em algum lugar, né? Então, a gente vai ter que ter uma segurança muito forte nisso, né? Robôs que produzem automóveis, eles podem ser feitos de uma forma errada, não disparar alguns produtos de segurança, tá? Então, hoje em dia, a medicina também é utilizada para diagnósticos, para cirurgias. Então, se um hacker invadir esses sistemas, a pessoa pode morrer, né? Pode ter efeitos muito graves dentro desse contexto, né? Então, a cibersegurança também está envolvida nisso, né? Uma pesquisa que a gente realizou aqui, que eu vi através da Forbes, ela publicou 10 previsões de como a inteligência artificial pode melhorar na cibersegurança. Dentro delas, eu destaquei 3. A parte de hackeamento. Então, os hackers aumentarão o uso da inteligência artificial para analisar os mecanismos de defesa e simular padrões comportamentais, para ter acessos na segurança das empresas, né? Então, eles cada vez mais vão usar essas tecnologias para acessar os recursos das empresas. Isso vai agilizar o ataque deles e também vai dificultar as empresas a descoberta do seu ataque. Vai também ajudar a automação da segurança. Então, dada a escassez de recursos de operações de segurança, como o Lucas já informou, já nos trouxe esse tópico, então é muito difícil você gerenciar todos os recursos, ainda mais nesse contexto que a gente vive hoje, de home office, de ativos distribuídos no mundo todo. Então, é muito importante que as organizações tenham recursos de inteligência artificial para automatizar seus processos de operação de segurança, tá? Então, isso vai trazer também uma agilidade na descoberta de brechas, de vulnerabilidades, de patches que estão desatualizados, sistemas operacionais que estão desatualizados, de trabalhos que eram feitos manuais e agora podem ser automatizados pela inteligência artificial para recuperar um desastre, por exemplo, para a continuidade do negócio, né? Então, esse é um ponto muito importante. E o último que eu destaquei é combater a inteligência artificial com a inteligência artificial.
Então, como os hackers utilizarão esse produto para o seu ataque, as empresas também se utilizarão desse produto para combatê-los. Então, o hacker só precisa de uma porta aberta para fazer a sua invasão. E as empresas precisam fechar todas as outras portas. Como elas podem fazer isso rapidamente e sem comprometer seu negócio, sem comprometer a sua segurança? Utilizando sistemas que analisem o seu ambiente e façam isso automaticamente, sem precisar de pessoas e tempo, né? Então, isso fica muito mais rápido. E aí o Lucas também pode dar uma palhinha para a gente de alguns produtos, por exemplo, IDS, IPS, que protegem nosso ambiente utilizando a inteligência artificial. O que você acha? O que já tem no mercado, Lucas, que a gente pode utilizar para nos ajudar a combater esses ataques? Legal, Rogério. Você sabe que eu estou vendo o Isaac Duarte aqui, colocando alguns pontos aqui no chat bastante interessantes. Tá? Ele comentou aqui que ele fez a parte da tese dele voltada para a parte de inteligência artificial, ferramentas, e tem muita coisa muito bacana realmente saindo. Tá? Eu vou dar um exemplo, principalmente para o pessoal de cibersegurança. Existem diversas ferramentas de gestão de vulnerabilidades. Tá? O que tem sido padrão de métrica para uma vulnerabilidade frente ao mercado? Nós temos algo chamado CVSS, né? O Common Value Score System, ou valor padrão de score de sistemas, ou de ameaças de segurança, né? Esse foi um parâmetro, e ele já está na versão 3 do CVSS, foi um parâmetro que sempre foi utilizado no mercado de cibersegurança pelo nível de assertividade. Por quê? Ele colocava ali 5 vetores para definir se aquela ameaça era uma ameaça crítica para nós da área de TI e de cibersegurança. Se era uma ameaça que era de fácil exploração, era uma ameaça que exigia algum nível de autenticação, era uma ameaça que dava para você acessar direto pela rede ou somente local, era uma ameaça que era de fácil exploração, era uma ameaça que era de conhecimento público. Então, quanto mais elementos se dava, maior era o nível, o score da ameaça, que ele começava do 0 e ia até o 10. E acima do CVS Score 7, ele já é considerado um CVE crítico. E o que nós, da área de TI, seguimos até o momento? CVE crítico, o mercado de segurança diz que nós temos que atualizar em 2 semanas. Então, nós temos uma quantidade exorbitante. Só o ano passado saíram mais de 93 mil vulnerabilidades que foram corrigidas por fabricantes. Então, nós temos um número exorbitante de vulnerabilidade que tem que ser corrigida. Imagine o seguinte, hoje dentro dos times de TI, você ter que ter um time dedicado para fazer correção. Porque fazer correção não é um negócio simples. Quando você fala de aplicações críticas, ambiente de servidores, aplicações web, é algo estressante, porque você depende de uptime, de disponibilidade do serviço, e mesmo assim você sabe que quanto maior a janela entre a publicação de um fabricante daquela fragilidade, pior é para você, porque você sabe que alguém vai atacar aquela fragilidade. E isso tem mudado, por exemplo, com a inteligência artificial. Vou dar um exemplo de um produto que tem ganhado bastante destaque, que é o Tenable VPR. O que é o VPR? O VPR é um mecanismo, tá? É uma estratégia de score que substitui o CVSS. Por quê? Porque ela utiliza a inteligência artificial. Então, ela tem como elemento base o CVSS, só que ela leva em consideração uma série de outros fatores. Quantos incidentes já aconteceu para aquele que explorou aquela vulnerabilidade no mundo? Esses incidentes, eles estão prioritariamente em quais segmentos do mercado? Dentre esses segmentos do mercado, quais aquelas empresas, quais os sistemas operacionais que estavam mais suscetíveis àquele tipo de fragilidade? Então, ele já começou a criar uma série de outros parâmetros a fim de enriquecer a resposta do time de resposta a incidente e gestão de vulnerabilidade. Tá?
Por quê? Na prática, você corrigir a quantidade de vulnerabilidade hoje que existem num parque computacional de uma pequena empresa. Você pega uma empresa aí com 500 computadores, 200, 300 computadores, que é uma pequena empresa ainda, já é um número exorbitante de vulnerabilidade. Porque lá você utiliza virtualizadores, diversos sistemas operacionais, aplicativos. Cada um dos seus sistemas tem um ciclo de vida diferente. Então, tem sistemas operacionais que estão em fim de ciclo de vida, tem outros que já estão em início, tem outros que muitas das vezes é algo mais proprietário, quando você vai para a parte de ERP, e você tem outras questões que são específicas de segmento de mercado. Você olha, por exemplo, você comentou do mercado de saúde. Eu tenho um caso muito emblemático que eu acompanhei, que foi uma grande rede de hospitais que acabou contratando um serviço onde o consultor de cibersegurança ele aplicou a mesma metodologia de scan de rede que ele faz dentro de uma rede normal para um ambiente hospitalar. Isso é proibitivo. É extremamente proibitivo. Por quê? Aqueles equipamentos, primeiro, eles não deveriam estar em rede. Porque todos aqueles equipamentos ali, eles foram criados para trabalhar de maneira que a gente chama de air-gapped, que é sem qualquer tipo de conectividade. Porque eles têm codificações, sistemas extremamente específicos para aquela função. E aqueles sistemas, eles não estão preparados do ponto de vista de log, de erros ou de variáveis que você imputa com análise de vulnerabilidade. Então, isso acaba trazendo aí sérias complicações. E esse tipo de novo, você lembra a questão do conhecimento. O conhecimento, o ser humano, ele é muito importante no processo como um todo. Tá? Então, quando nós olhamos para esses novos contextos, a inteligência artificial ela vem ajudando, tem ferramental novo, tem até mesmo soluções de antivírus, soluções de SOC, nós chamamos até a evolução do SOC para a parte de endpoint, que era o EDR, você já tem o XDR, para a parte que já tem inteligência artificial embarcada, para a parte de CIEM, você já tem o SOAR, que são soluções mais orientadas à parte de inteligência artificial, que já existe um tratamento enriquecido com inteligência artificial que possibilita você ter muito mais assertividade no tratamento daqueles incidentes, nas respostas dos incidentes, que inclusive é o próximo tema, que é o número 3, e que isso muitas das vezes acaba maturando muito a questão de como nós estamos respondendo às requisições. Só que, infelizmente, o outro lado é verdadeiro, né, Rogério? Sim, sim. E a gente está falando de vulnerabilidade, mas também não existe vulnerabilidade somente no ambiente corporativo. Se a gente levar para IoT, então a sua própria casa também sofrerá e tem vulnerabilidades. Então hoje a gente tem geladeiras inteligentes, fogões inteligentes, e a casa vai ser inteligente. Então, se alguém acessar o seu ambiente, pode pôr fogo na sua casa. Eu posso acender um botão do fogão, eu posso pedir coisas pela sua geladeira, eu posso acessar a sua Alexa e começar a gravar as suas conversas, posso tirar foto, posso fazer qualquer coisa, né, sem sem o seu conhecimento. Então, acho que a vulnerabilidade também faz parte do seu dia a dia. Por isso que treinamento e capacitação tem que ser para todos. Pelo menos o básico de segurança. Você configurar o seu roteador, trocar a sua senha do roteador, tirar a sua senha padrão, colocar uma senha pessoal, isso já elimina um pouco do seu risco, né? Minimiza muito o seu risco. Então, a gente está falando do ambiente corporativo, mas o ambiente doméstico também é muito importante nesse sentido. Exatamente. Então, como eu não deixaria de deixar de provocar a todos vocês, eu vou provocar um pouco aqui. Quantas vulnerabilidades estão aguardando correções hoje no ambiente de vocês? Vocês têm visibilidade? Quantas são críticas? Tá? Esse tipo de pergunta são perguntas que você tem que ter a resposta na ponta da língua. Tá? Dessas vulnerabilidades críticas, tá? Qual que é o tempo médio que você tem tratado as vulnerabilidades críticas? Também são informações que é importante, porque isso quer dizer
que você pode ter um time dimensionado para atender as necessidades de cibersegurança ou não, tá? Outro ponto importante que nós tratamos lá na parte de endpoint, onde estão as informações críticas da sua empresa? Aqui entra um pouco de inteligência artificial humana, né? Que é você entender, poxa, aonde tem informação, não deveria haver vulnerabilidade. Então, você tem que começar a ter alguns parâmetros de priorização. Você tem hoje esse mapeamento, poxa, não, eu vou priorizar a vulnerabilidade crítica a ser corrigida no ambiente prioritariamente que está tratando informação protegida, e nós temos aí alguns cenários muito bons de exemplos, né? Vide de exemplo LGPD, Sim. que é um caso real que nós estamos vivendo agora, né, Rogério? Sim, é verdade. Agora, a proteção e privacidade dos seus dados é o mais importante, né? Então, você precisa ter essa proteção das suas informações, até para não correr riscos com a LGPD, né? Exato. E falando de LGPD, você tem outra questão. Se você sabe onde está a sua informação, você tem que proteger ela nos 3 estados. Quais são eles? Transporte, repouso e processamento. Ela está criptografada nesses 3 estados? Tá? Então, é muito importante que aqui nós começamos a ter outras ramificações que é importante que você tenha as respostas. E aqui eu tenho 2 dicas assim que eu sempre utilizei isso como regra para a minha vida de cibersegurança. Tá? Primeiro, jamais coloque um servidor com informações críticas de frente para a internet. Servidor com informações críticas, aplicações com informações críticas, elas jamais têm que estar de frente com a internet sem que haja toda uma camada ou camadas de segurança adequada para evitar que essa informação esteja exposta de frente para a internet. Tá? E a segunda boa prática de gestão, que são 2 regras de ouro aqui, é os servidores que estão para a internet, ou melhor, deixa eu melhorar isso, os ativos que estão de frente para a internet, todos devem ter um programa de gestão de vulnerabilidade no estado da arte. Por quê? Se você está de frente com a internet, você tem que fazer um trabalho muito bem feito de gestão de vulnerabilidade naqueles ativos. Porque os ativos que têm essa postura, essa arquitetura de estar de frente com a internet, são ativos que devem ser priorizados sempre. Tá? Bom, e aí nós vamos para o... tem alguma outra consideração, Rogério, até antes de nós passarmos para o item número 3, e peço desculpas para o Isaac. Isaac, não estamos mudando slides, tá? Então vamos... Não está congelado. O que eu ia comentar é realmente sobre esse ponto que você falou, de não deixar os ativos, os servidores abertos para a internet, porque com certeza você será atacado, independente de qualquer coisa. Você é um alvo e será atacado, né? Então você precisa ter proteção, precisa ter todos os mecanismos para detecção e correção dos problemas. Acho que isso é importante. Muito bom, muito bom. Agora nós vamos falar de uma tendência que não é uma tendência. Por quê? Porque no Brasil nós temos poucas empresas, tá, que já têm a prática de um monitoramento preventivo em tempo real, com um time de respostas a incidentes ativo, fazendo todo um trabalho de monitoramento o quão mais próximo do tempo real possível. Porém, é uma tendência para o nosso mercado devido ao nosso nível de maturidade quase elementar. Muitas empresas, aquelas pequenas e médias, então, nem considera. Tá? As pequenas e médias, elas estão realmente começando a conhecer esse tipo de postura. Tá? Até por Então, conta da LGPD, né, Lucas? Até por conta da LGPD. Então, aqui nós temos uma oportunidade para todos vocês dos times de cibersegurança de elevar o nível de maturidade e, principalmente, desenvolver skills de times de resposta a incidente. Nós estamos falando de um conhecimento, de um conjunto de skills e comportamentos que ele vai ser muito valorizado daqui para frente, que é o skill do monitoramento ou do time que nós chamamos de time de C-Search. Tá? O time de C-Search é um time de especialistas
que ele tende a detectar anomalias dentro de comportamento dentro de um ambiente, tá? E tratar e dar respostas àquelas anomalias. A LGPD, ela pede que haja esse tipo de comportamento. Por quê? Até pouco tempo atrás, nós tínhamos aí um tempo médio de mais de 300 dias para se identificar que uma empresa havia sido corrompida ou invadida dentro do mercado brasileiro. E, graças a Deus, esse tempo tem caído muito. Aí, graças à LGPD também. Nós subimos mais de 70 posições no índice global de nível de cibersegurança nos últimos 2 anos. Isso é um marco, porque nós estamos discutindo esses pontos de maneira mais ampla. Nós temos empresas profissionais que estão buscando maior especialização. Tá? E aqui nós temos uma prática que ela vai ser muito valorizada daqui para frente. E aqui nós temos a capacidade de empregarmos produtos mais elementares, até produtos de ponta, de tecnologia de ponta, com inteligência artificial, e vai ter sabores de soluções para todos os bolsos, porque é uma tendência forte, né, Rogério? Sim, as pequenas e médias empresas nunca, na verdade, nunca deram atenção à segurança da informação, né? Porque os equipamentos são caros, é muito investimento, precisa de pessoal técnico, precisa de orçamento para aquisição e treinamento. Então, a LGPD vai ser um gatilho para isso, né? Porque todo dia tem vazamento de informações, todo dia tem ataques, todo dia tem alguma notícia relacionada a esse assunto. Então, as empresas vão começar a se preparar e se preocupar mais com esse tema, né? Então, não adianta a gente trabalhar com informações e não protegê-las, né? Porque você vai ser atacado e as informações vão vazar. E aí você está correndo risco de tomar multa, de não poder mais usar os dados, de ter a imagem da sua empresa prejudicada no mercado. Então, isso vale mais, é mais caro ou mais barato do que o investimento em equipamento do que a sua segurança? É mais caro ou é mais barato do que você contratar um profissional de segurança, você investir num firewall, investir em algum equipamento de proteção? Né? Então, tudo isso precisa ser analisado, e é claro que vai ser mais caro do que você... A imagem da sua empresa vale mais do que tudo isso, né? Então, não, além da multa, que é altíssima, a imagem vale mais. Então, as empresas pequenas e médias já estão começando a ver isso. As grandes já têm essa conscientização, elas já faziam isso. Mas até que ponto elas faziam corretamente? Porque a gente está vendo muito ataques em empresas grandes, né? Então, essas perguntas que o Lucas está fazendo é muito coerente e talvez essas empresas não tenham feito lá no começo. Então, precisam rever seus processos, precisam fazer uma gestão de riscos bem feita para ter a maturidade e conseguir garantir a sua segurança de informação. Exatamente, okay. Rogério. E nós temos alguns bons exemplos de programas, até mesmo analogias, por exemplo, com a questão do cartão de crédito. Uhum. Até pouco tempo atrás, nós não recebíamos alerta no cartão de crédito de que alguma transação suspeita havia sido passada no seu cartão de crédito. E por que há essa necessidade? Porque está havendo uma quantidade exorbitante de crimes com cartões de crédito. Sim. Em alguns momentos você recebe ligação de, poxa, tem alguém tentando passar o seu cartão de crédito no Duty Free, e esse tipo de situação tem, inclusive, fraudadores tomando como artimanha para ligar e fraudar o cara mediante as situações legítimas de bancos. Voltamos para a engenharia social, né? Exatamente. Então, é importante que nós tenhamos essa mesma visibilidade dentro das empresas. Quando há uma atividade suspeita, um login de uma VPN fora do país, uma autenticação na sua plataforma de e-mail fora do país, você tem alguém olhando para isso? Você está recebendo alerta? Você está enviando um alerta para o seu usuário para ele responder se foi ele ou não? Porque já tem soluções para fazer isso. Tá? E diga-se de passagem, tem uma série de outros gatilhos, nós chamamos esses gatilhos de IOAs e IOCs, indicadores de ataque e indicador de comprometimento.
esses gatilhos dentro de uma rede, ele é muito importante que ele seja tratado de maneira ininterrupta e contínua frente às suas atividades do dia a dia. Porque se um usuário, se um servidor cria-se um usuário administrador em um servidor, você quer ser alertado dessa situação. Porque não é uma situação corriqueira, que dali pode identificar um indicador de ataque, ou se um firewall de um servidor que está na internet é desabilitado. Será que aquilo dali significa algo? O serviço de antivírus, que é uma das principais situações que um atacante faz, parar os mecanismos de proteção. E nós, como time de TI, nós temos que ter capacidade de responder a isso. Poxa, recebi esse alerta, quanto tempo estou respondendo? Então aqui eu já faço uma outra pergunta para você. Qual que é o tempo médio que você responde a uma anomalia no seu ambiente hoje? Se você tem essa informação, parabéns. Porque se você não tem, você deveria. Tá? E qual o tempo médio que você descobre que você foi comprometido? Eu tenho uma história muito bacana que eu vi recentemente de um diretor de cibersegurança que eu achei fantástica, que foi o quê? Ele começou a trabalhar em uma empresa, numa nova função, uma grande empresa, e ele chegou e falou, olha, nós fomos comprometidos. E a diretoria, como assim foi comprometido? Chamou todo o time de TI. Não, nós não fomos comprometidos. Fizeram um pente fino em tudo e fomos comprometidos. E aí, na terceira vez, os caras falaram, não é possível. Esse diretor que foi contratado aqui, ele é louco. Foi comprometido, como assim? Aí ele continuou, fomos comprometidos. Eu tenho certeza que nós fomos comprometidos. Por quê? Ele identificou que o padrão de comportamento da empresa era muito aquém do que deveria ser. E não existe calmaria. Não existe mar calmo em cibersegurança. Se o mar está calmo, tem alguma coisa errada. E ele, de cara, ele começou a identificar aquela situação. E qual foi o trabalho? Trouxe-se uma empresa de cibersegurança para fazer um trabalho, começou a fazer toda uma oxigenação de informação para o time de cibersegurança, e descobriu-se efetivamente que a empresa estava comprometida. E ele falava dentro dele, ele falou assim, cara, tudo que eu queria é que nós não tivéssemos sido comprometidos, mas a verdade é que quando em uma grande empresa não há essa possibilidade de não estar comprometido. Se você tem uma grande empresa, você não gera indicadores, a chance ela é quase absoluta de que haja um comprometimento. E uma pequena empresa também, porque a única certeza que nós temos é que nós teremos incidentes de segurança. Tá? Nós temos que conviver com isso dentro da parte de cibersegurança. E nós temos que mostrar qual a quantidade de incidentes que os times de TI e cibersegurança vêm tratando no dia a dia. E tem uma frase aqui que ela é extremamente emblemática, né? Que existe 2 tipos de empresas. As que sabem que foram invadidas e as que não sabem. E esse exemplo aqui ele vem bem a calhar nessa frente. Então, nós temos que ter postura de cibersegurança igual a esse diretor. Estamos comprometidos. Se você não achou o comprometimento, você não está olhando no lugar certo. Reolha, revisa a sua ótica com relação à cibersegurança, porque, inevitavelmente, você não está nesse mar de calmaria que você está achando que você está. Tá? Então, aqui tem alguns bons indicadores que eu sempre recomendo para esse cenário. Tá? Primeiro, tenha indicadores semanais de quantas tentativas de ataques você tem identificado por semana. O segundo indicador semanal que você deveria ter, quantas dessas tentativas que você tem por semana estão logrando o êxito. Terceiro indicador, quão rápido eu estou identificando as ameaças que estão acontecendo no meu ambiente. Então, com esse contexto, eu trago mais uma mensagem, que é uma mensagem final, até dado o nosso horário elevado, tá? Que é exatamente a questão da sua postura de cibersegurança. Você não é pequeno o suficiente para não ser um alvo. E você não é grande o suficiente para não ser um alvo. Você é um alvo o tempo todo. Você é um alvo sendo uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Por quê? O que é um alvo? Um alvo para o cybercriminoso é qualquer RG, CPF ou CNPJ que transicione dinheiro. O objetivo
é financeiro. Não se engane, na pouca minoria aí de ataques, eles acontecem por questões ideológicas. A grande maioria, e mesmo quando há questões ideológicas, ela também tem um fundo monetário. Então, esse mercado, o Rogério deu um número bem interessante do IDC, e eu vou dar um número bem interessante que eu recebi recentemente. O cybercrime, o mercado do cybercrime, tende a movimentar em 2021 3 trilhões. O Rogério ainda está na casa dos bilhões. Então, nós começamos a ter uma ideia da discrepância que é o cara que está trabalhando para o bem do cara que está trabalhando para o mal. Eles Tá? sempre vão estar um passo à frente da cibersegurança, né? Exato. E falando um pouquinho de acessos indevidos, nem sempre a gente está falando de acessos externos, muitas vezes de acessos internos, né? Então, às vezes, são funcionários que estão de saco cheio da empresa, ou que não foi reconhecido, ou que não ganham um aumento. Eles comprometem o seu ambiente por insatisfação, por prazer, por querer dar o troco na empresa. Isso é muito mais difícil de ser localizado, esse ataque, de ser combatido, do que o ataque externo. Porque a pessoa tem todas as informações para acessar o seu ambiente, a sua rede, ele já está lá dentro. Tá? O seu time precisa estar muito preparado para combater o ataque externo, mas principalmente o ataque interno. Então, isso vem de novo com treinamento, com conscientização das pessoas, identificar perfis que possam gerar algum problema, isolar, permissão, gestão de permissão é muito importante, tanto permissão de arquivos na rede, quanto permissão em sistemas, acesso a essas informações. Isso garante e protege um pouquinho mais o nosso ambiente, né? Exatamente, Rogério. Então, nós chegamos ao fim e a conclusão que nós temos esteja certo que você é um alvo. Você é algo atraente para o cybercriminoso. Cuide das suas informações. Entenda o que pode te comprometer. Nós estamos vivendo em um cenário aí, aqui em São Paulo, bastante caótico com relação, por exemplo, à própria questão do Pix. Quais são as medidas que você pode tomar para você não ser vítima desse tipo de situação? Então, isso é uma responsabilidade sua. Cibersegurança é responsabilidade sua. Eu ainda vejo alguns boards executivos falando, não, mas eu contratei um time, pago milhões para eles tomarem conta da cibersegurança. Não. E eu sou taxativo nisso daqui. Não adianta você comprar um carro de $1 milhão com todas as funcionalidades de segurança, airbag, ABS, ECC e tudo que existe de mais moderno no mercado, e você andar 200 por hora, e se você bater em uma parede de concreto, não tem segurança para isso. Então, existe a questão da responsabilidade, sim, dos times de segurança, mas existe a sua responsabilidade. E a sua responsabilidade, ela pode colocar todo um trabalho, todo um investimento em risco. Então, tem essa visibilidade, que você é um elo importantíssimo na cadeia da cibersegurança. E, por último, principalmente para os times de TI, os times de cibersegurança, façam as perguntas certas. Nós temos que começar a fazer mais perguntas. E as perguntas certas. Quais são as perguntas que deixam o executivo incomodado? Ou que nos deixam incomodado? Essas perguntas, elas tendem a ser perguntas que têm um viés de esclarecimento e até de reflexão. Então, nós temos que desenvolver esse skill e trabalhar isso no nosso dia a dia, tá? Então, encerrando, eu até gostaria de compartilhar aqui, vou colocar aqui no chat meu LinkedIn, tá? Ficarei extremamente grato aí pelas conexões, agradeço demais a oportunidade, Andresa, Rogério, bate-papo super bacana. Fique à vontade aí de colocar as suas palavras finais aí para encerramento. Acho que você já falou tudo. A gente precisa estar comprometido com a segurança, desde do presidente até a copeira, principalmente agora que pode haver
vazamento de informações. Então, ela pode... As pessoas conversam entre elas e geralmente eles falam de informações que são protegidas. Isso pode vazar num bate-papo num bar, num bate-papo no corredor. Então, todo mundo precisa estar ciente e consciente de que a proteção de dados e a segurança faz parte da vida de todo mundo, né? Principalmente, né, nas empresas. Perfeito. Muito bom. Agradeço aí o compartilhamento do conhecimento e da prática, né? Só a teoria às vezes é um pouco abstrato. E agora a gente pode abrir para os participantes, caso queiram comentar, abrir suas câmeras, fazer perguntas, fiquem à vontade. Quem não se sentir à vontade, quiser digitar no chat, a gente faz para os meninos. Isaac, pode ficar à vontade. Oi, gente, estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim, sim. Deixa eu ligar a minha câmera para ver se está funcionando mesmo. Deixa eu ver se vai funcionar. A gente quer te ver, né, Isaac? Oi. Galera, eu estou usando aqui um aplicativo que pega o meu celular e transforma em webcam. Estava testando. Olha só, eu queria saber a opinião. Deixa eu abaixar a minha mão, né? Depois eu esqueço. Mas não é free, não, né? É free, é free. É free. Aí, ó. É free, entre aspas, né? Eu uso os meus dados como pagamento. Mas olha só, eu queria saber de vocês, dos dois, inclusive a visão de vocês, da seguinte situação. Hoje a gente sabe que segurança da informação está em evidência por causa da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é um fato, né? Infelizmente, isso é um fato. O que a gente encontra? Tá? O que a gente encontra por aí? Pessoas e empresas que estão preocupadas em proteger os dados pessoais. Faz sentido para vocês, eu acho que vocês vão compartilhar com o meu entendimento, que faz sentido para vocês fazer todo o planejamento, fazer toda a proteção de dados pessoais, esquecer o resto, esquecer dados corporativos, faz algum sentido isso? Claro que não. Qual é a visão de vocês sobre isso? Principalmente porque o começo de um projeto da LGPD é capturar e conhecer os processos corporativos da empresa, né? Então, você precisa conhecer como a empresa funciona e conhecer todos os seus ativos e informações e proteger tudo, não somente dados pessoais, né? Como que você vai proteger um dado que está ligado a uma informação confidencial, por exemplo? A gente, lá no escritório, a gente trabalha com propriedade intelectual, com patentes, por exemplo. Como eu vou proteger só o nome do meu cliente, o nome do meu contato, e não proteger uma patente que ele está depositando, né? É impossível. E você também, às vezes, você não consegue dividir recursos. Você protege um servidor, você vai ter que colocar um equipamento, criar um banco de dados específico somente para dados pessoais. É muito complicado, é um investimento muito alto. Então, você protege tudo de uma vez. Essa é a minha visão. Não sei se o Lucas compartilha da mesma resposta. Pode ligar o microfone. Compartilho sim, e concordo com você, tá, Isaac? É muito importante que as empresas entendam que nós estamos vivendo um novo momento mercadológico. É global, não é algo que veio devido à LGPD. Os cyberataques, eles estão crescendo de maneira exponencial. E nós temos um custo médio, de acordo com a NIST, para uma pequena e média empresa, de 10 milhões de reais de custo para um cyberataque bem sucedido. A grande maioria das empresas, no Brasil principalmente, não tem condições de arcar com prejuízo dessa magnitude. Isso pode significar o fim de várias empresas. Então, o que a LGPD está trazendo, e com bastante sucesso, na minha opinião, é essa abertura de olhos. Por quê? A LGPD, hoje nós temos aí mais de 100 projetos que nós já trabalhamos juntos com diversos escritórios de advocacia, diversos clientes. Ela tem um conjunto de boas práticas e de indicadores, e de gestão, e de diligência, e de governança, que ela atinge a empresa como um todo. Porque não é a questão só da informação pessoal que está sendo protegida ou criptografada, isso é só a prioridade. Mas se ele tem um mau indicador de gestão de patch, gestão de vulnerabilidade, ele está comprometendo um todo. Então, eu acho que aqui nós temos sim eu acho que para o Brasil,
é um bom começo. LGPD, nós nunca olhamos para isso, Isaac. Você há de concordar. Mas para o momento de mercado e aquelas empresas que estão crescendo e querem se perpetuar frente a esse mercado, elas não podem negligenciar a parte de cibersegurança, tá? Então, é a minha opinião, tá? É muito difícil você também colocar em prática os processos da ISO 27001, por exemplo, somente para dados pessoais. Você vai proteger a parte física, a parte lógica, a gestão de pessoas, e você não consegue gerenciar somente dados pessoais, você vai gerenciar todos os seus equipamentos, todo o seu ativo, sendo ativo físico, ativo lógico e pessoas. Esse conjunto é que forma uma organização. Então, você protege toda a organização. Os dados pessoais, sim, fazem parte da lei, é importante, cuida da nossa privacidade, mas os outros dados são tão importantes quanto os dados pessoais. Às vezes até mais, porque são segredos industriais, você pode perder milhões de dólares, né, milhões de reais, se isso é uma informação de um veículo novo que está sendo lançado, de uma marca nova, vazar para o mercado antes de ser publicada nos órgãos competentes, né? Então, você precisa proteger, sim, todos os seus recursos. Perfeito. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela resposta. E eu sabia que vocês iam... Tem que falar, tem que falar, Sim. tem que o pessoal entender, entendeu? Não é só dado pessoal, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é bom que vocês estão repetindo isso daí também. Valeu, gente. Obrigado. É que está tudo ligado, né? Não tem como proteger um se não proteger o outro. Pois é, né? Pois é. Dados são dados. Exato. A Eunice tem uma pergunta aqui. Ela diz assim: sei que os cyberataques estão aí, mas mesmo assim é difícil envolver a alta direção. Como a alta direção deve ser envolvida em segurança da informação? Quais perguntas incomodam realmente a alta direção sobre o assunto? Toca a bola aí. Deixe-me te ajudar aqui, Eunice. Eu tenho eu não sei exatamente qual que é a sua função na empresa, mas eu tenho uma queixa muito comum dos executivos. O time de TI, ele na grande maioria das vezes, ele não consegue defender um orçamento falando a linguagem de negócio. Tá? O que nós temos que levar para o executivo? O executivo, ele conhece uma linguagem, a do negócio, que é dinheiro. Então, quando nós temos uma abordagem orientada à linguagem que o negócio entende, nós levamos riscos. Então, qual o número do risco? Quanto custa para mitigar aquele risco? E quanto custa se aquele risco se concretizar? E aqui tem uma matemática, tá? Que tem que ser levada em consideração. Quando a gente começa a mitigar risco, você tem que colocar todo o valor, eu não vou entrar nos detalhes, mas eu vou colocar simplificado, você tem que colocar todo o valor dos ativos que você tem investidos, imobilizados, que podem estar em risco, quanto custa as perdas no caso de uma indisponibilidade daqueles ativos, você tem algumas regrinhas de valor anualizado, de indisponibilidade, de risco, de incidência daquele risco, que você vai chegar num valor. Isso daqui é um trabalho que, no meu caso, eu trabalho muito próximo com os diretores financeiros, com os CFOs, com os gerentes financeiros, para que ele consiga chegar num valor próximo de quanto aquele risco representa em valores atuais. Por quê? Quando ele leva aquilo dali, uma planilha de risco, jamais você leva falando do antivírus, do firewall, da nuvem. Você leva falando dos riscos. E na sua esmagadora maioria das vezes, o risco concretizado ele é infinitamente maior do que o risco mitigado. E o que o negócio também tem que ter visibilidade, e aqui é algo que eu sempre oriento, nunca leve 5 riscos ou 3 riscos. Leve uma lista com a maior quantidade possível de risco que você conseguiu mapear e priorize na sua conversa com o executivo os riscos que têm maior chance de acontecer e maior incidência no seu mercado e que pode causar maior perda financeira. Por quê? É impossível um negócio hoje
investir para mitigar todos os riscos. Você tem que ser uma boa gestora de riscos para conseguir falar a língua do negócio. E eu já vi alguns casos aqui bem interessantes. Quando você começa a falar essa língua, você pode ter certeza, o diretor executivo, o diretor financeiro, o CEO, o COO, esses caras vão querer você do lado sempre, porque você fala a língua deles. Tá? Então, toda reunião que eles for tratar de novas operações, de novos negócios, eles vão querer você porque você fala a língua deles. Executivos são bons em riscos, eles não são bons em parte técnica, tá? Então, fica aí, eu não sei se eu consegui ajudar, mas fica aí a maneira com que eu sugiro você levar, tá? Só complementando a sua resposta, Lucas, também foi uma pergunta dela. O board da empresa deve ser comprometido desde o início do projeto, porque as pessoas só respeitarão as regras de segurança, as mudanças de cultura voltada para a segurança, se houver apoio da alta direção. Então, infelizmente, as pessoas são regidas por regras, né? Então, tem que vir de cima para baixo. Os executivos e o board da empresa têm que apoiar e dar toda a atenção a esse ponto de segurança. E outra, ele também pode ser uma vulnerabilidade se ele não apoiar essa decisão, a segurança. Ele pode não querer criar senhas seguras, ele pode clicar em e-mails falsos, ele pode comprometer toda a segurança. Então, ele também precisa estar envolvido desde o início do projeto, em todo o processo de segurança. Hoje é preciso evidenciar, envolver casos em que a reputação da empresa foi abalada, ou empresas que até fecharam, né, em razão de alguns incidentes ou de algumas falhas, vamos dizer, alguns riscos que preferiram correr ao invés de mitigar ou tentar reduzir, enfim, né? A Eunice colocou aqui que é verdade, sou consultora em segurança da informação, 27001, e atualmente implantando a LGPD. Então, foi valiosa. Foi super valioso aí, né, a resposta do Lucas. Querem fazer mais algum comentário? Alguém mais quer abrir a câmera, fazer pergunta? Pode ficar à vontade. O Lucas está só rindo com o microfone fechado. Não, encontrei minha amiga Vanice aqui. Poxa vida, quanto tempo, Vanice? Como é que você está? Trabalhei com ela há muitos anos atrás. Prazer em revê-la. O Alessandro abriu a câmera algumas vezes, Alessandro. Fica à vontade também para fazer perguntas, tá? Eu só queria, se possível, passar um pouco da minha experiência que eu tive. Eu trabalho na área de seguros, né? Uma corretora grande aqui no Brasil, e um exemplo prático que eu tive, que eu consegui colocar segurança dentro da empresa, vender o produto de segurança, foi que, assim, nós não tínhamos uma apólice de seguro cibernético. E aí, o que acontece? Qual que é o pulo do gato aí? A empresa, ela precisou colocar aquilo até por causa da LGPD, então nós contratamos um seguro de risco cibernético. E dentro disso daí, vem um questionário gigante para você, que você fica quase uma semana respondendo esse questionário. E é legal porque aí você tem que ser totalmente transparente, porque é uma apólice de seguro, e se acontecer qualquer coisa, você não é coberto por ela, né? E aí foi que a gente identificou que tinha vários riscos dentro da empresa, que não tinha normas, que não tinham lá dentro, políticas que precisavam ser atualizadas, diversos riscos que apontavam a apólice, e que é onde a gente não conseguiu adquirir o seguro de risco cibernético. Então foi legal, porque isso eu levei para a alta gestão, falei, olha, nenhuma seguradora aceitou a gente, porque todos os riscos que eles estão pedindo aqui são altíssimos, foi um score altíssimo. Se a gente não se adequar a isso aqui, a gente não vai conseguir ter a parte de seguro de risco cibernético. Então, foi aí que a alta direção entendeu o tamanho do buraco que a gente tinha dentro da empresa e a gente começou a implementar vários tipos de soluções para a tecnologia, para a segurança da informação. Então, assim, o que eu vejo nas grandes gestões é que o quê? Nas empresas? Não aprende no amor. Infelizmente, não é uma realidade que existe. Ele aprende na dor. E aí, o que aconteceu? Quando o presidente da empresa viu que a gente não conseguiu adquirir um seguro de risco cibernético, aí falou, opa, eu tenho que dar uma olhada com mais carinho na parte de segurança da minha empresa. Então, foi aí que a gente conseguiu vender muita coisa lá dentro, implementar um monte de coisa, e em cima disso, ele viu quanto era importante a área de segurança dentro da empresa hoje.
Excelente, Alessandro. Sua abordagem foi cirúrgica, tá? E até mesmo para aqueles que estão participando com a gente, tenham a visibilidade que o Alessandro teve. Cotem um seguro cibernético. Só cotem. Porque hoje as empresas de seguro, elas estão extremamente atentas a essas frentes, tá? Então, isso pode, sim, ajudar vocês a defender os seus orçamentos e defender as suas iniciativas, tá? Obrigado pela contribuição, tá, Alessandro? Pessoal, tem mais alguma observação a colocar? O pessoal está um pouco tímido hoje, geralmente o pessoal interage mais, acho que é o frio. Então, tá bom. Isaac, tem mais alguma colocação? O Isaac é bem participativo nos nossos painéis. Nada, tô com fome aqui. Desculpa, eu não estou conseguindo pensar, não. Imagine. Eu só quero dizer que foi ótimo, tá, gente? Obrigadão aí. Obrigado, Isaac, pela participação. Lucas e Rogério, se quiserem encerrar, fiquem à vontade. Obrigada a presença de todos. Obrigada aos meninos Rogério e Lucas pelo conhecimento compartilhado, pela excelência nas colocações. Só tenho a agradecer pela oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente trabalha no dia a dia e conscientizar as pessoas de que a segurança é muito mais importante do que a gente pensa. Tem que fazer parte do nosso dia a dia e para garantir a nossa privacidade pela vida, né? Acho que essa é a mensagem que deve ficar para todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Obrigado a todos aí pela participação. E realmente aí vamos deixar o pessoal ir almoçar ou jantar em alguns casos aí, né? Tem profissional de TI, tem dessas. E obrigado mesmo pela oportunidade, tá? E a gente aceita também um convite aí para jantar. Muito Obrigada, bom. pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso a todos. Obrigada. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até logo. Tchau, tchau.